Opa! Você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Bom, para você que não conhece meu canal, nesse canal eu falo sobre você, falo sobre você como indivíduo, um ser especial, aquele ser que foi criado pelo Pai e que muitas vezes você não sabe disso, não reconheceu isso, não entende isso e de algum jeito se sente perdido. Nesse canal eu trago a você um pouco dessa visão. E eu gostaria de compartilhar uma visão que eu tive esses dias. Na realidade, uma coisa que aconteceu que foi muito especial. Posso assim dizer, uma das coisas mais especiais que aconteceu na minha existência. Então, por isso, como o nome desse canal aqui, de algum jeito eu falo para você caminhar comigo, eu gostaria de compartilhar esse momento, que foi importante. Eu estava com a minha família e era um momento de domingo. Acho que era domingo, se eu não me engano. Foi esses dias agora, passado. Semana que passou. E a gente estava numa praça muito legal, perto da nossa casa, uma praça confortável, sabe? Que é aqueles lugares que você gosta de passar a tarde com a sua família, de curtir. E aí, em determinado momento, eu estava olhando as coisas assim ao meu entorno. Eu gosto muito de observar, prestar atenção nas coisas ao meu entorno. E naquele momento eu senti algo que é justamente isso que eu estou compartilhando aqui com você, que é como se fosse uma certa completude. Estava eu, naquele momento, eu e minha família, eu e minha esposa, meus filhos, e assim, veio um relance de tipo, cara, eu não preciso de mais nada. Tudo que eu preciso tá aqui. E aí eu fiz essa meditação em relação àquilo que eu estava sentindo. Não que eu não já soubesse disso, e talvez para você deu assim, nossa, é ridículo, besteira. Mas não é. De vez em quando, a gente na nossa existência, a gente observa tudo tanto ao nosso entorno, mas por vezes as coisas elas vão decantando. E aí você não observa como a felicidade ela de fato se apresenta. Essa ideia da felicidade, que muitas pessoas buscam a felicidade, e cada um por um meio diferente, está relacionado a essa sensação de completude. Naquele instante eu falei, cara, eu tô bem. A minha esposa tá bem, meus filhos estão bem. A gente tá curtindo esse momento aqui junto. E é como se naquele instante eu não tivesse mais nada que colocar ali. Por quê? Além disso tudo estar acontecendo, eu senti a presença de Deus em conjunto com aquilo tudo. E aí me veio naquele mesmo instante também essa percepção de, cara, não falta nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Talvez você seja uma pessoa sozinha. Talvez você não tenha filhos, não tenha esposo, não tenha esposa. Eu não sei a condição da sua vida. O que de fato pode proporcionar a você a completude que de algum jeito estou descrevendo para você? Porque nesse momento que eu me senti completo, como se fosse. Eu sei que. Cara, entenda. Eu sei que eu sou um ser imperfeito, ou seja, a minha forma não é perfeita, mas isso não impede de eu sentir a completude dentro de mim. E essa completude que eu estou descrevendo para você aqui agora é, cara, eu possuo tudo o que eu preciso. Entenda que isso também foi durante um momento, porque tempos depois, minutos depois, voltou a um estado, de algum jeito, original. Quer dizer, um estado anterior que, ok, aquilo que eu vivi foi um ápice, e agora eu voltei novamente a um estado normal. Mas eu quero voltar novamente àquilo. E isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é que você não saiba, é como que você percebe essa coisa que a gente chama de completude. Quando aconteceu essa visão,
Quando aconteceu esse pensar, eu não sei descrever através das palavras algumas coisas que acontecem comigo, como você está observando aqui agora. Mas esse momento em específico, ao mesmo tempo que veio o que é, eu consegui configurar nesse instante também o que não é. Então aquilo que eu estava vivendo, aquele sentimento que eu estava vivendo, aquilo que eu estava sentindo, não envolvia algumas coisas que eu observo ao meu entorno determinados outros indivíduos oferecerem como se fosse essa sensação de completude. Por exemplo, naquele instante, não me importa dinheiro. Não me importa essa busca pelo dinheiro. Que muitas pessoas ao longo da nossa existência vão ter essa busca porque assim venderam para elas como se aquilo fosse real. É como se esse momento sublime que aconteceu, tudo isso que de algum jeito nos oferecem ou nos vendem como se fosse algo material para esses processos que nós temos aqui, é como se isso tudo realmente não fosse necessário. E não tem a ver comigo, tem a ver com todo esse conjunto. Por isso que eu estou falando que se você, de algum jeito, é sozinho ou sozinha, ou a situação da sua vida não permite você viver da forma como estou descrevendo, em função dos membros que ali eu possuo, porque cada um é diferente, cada um possui uma composição familiar diferente, uma história diferente, e eu lhe falo assim, e eu lhe trago essa percepção, essa indagação, como é que você pode se sentir completo? Não completo, mas ter essa completude interna dentro do seu ser. Eu observei que realmente não tem nada de material esse momento sublime, ainda que você seja imperfeito. Eu estava fazendo uma observação nesse mesmo dia sobre um lugar onde a gente estava, nessa praça, tinha umas palmeiras. E eu fiquei olhando aquelas palmeiras e observei os detalhes. Eu gosto de ficar prestando atenção. Fiquei observando os detalhes das folhas, daquele tronco daquela palmeira. E do lado, na realidade, ao entorno, tinha alguns postes antigos. E aí deu para fazer umas observações que, tipo assim, e eu aqui por vezes falo isso nesse canal, que é do padrão, né? Eu observo a minha forma de explicar Deus, e eu sempre trago aqui, eu explico Deus através de Jesus. Mas antes de eu configurar essa ideia do Pai através de Jesus, o que me leva até ele é a observação da unicidade, dos padrões existentes na natureza que nós não conseguimos reproduzir. Isso muito tem a ver com uma ideia, com o quebrar de uma ideia que nos passaram e que é errada, através da linguagem matemática, que fala da igualdade. Eu já discuti aqui em outros momentos, falando que não existe a igualdade de um elemento para com outro elemento, existe semelhança entre eles. E que o que é igual a outra coisa é o próprio elemento. Então, por exemplo, eu sou igual a mim mesmo. Mas eu não sou você, logo somos diferentes. Ainda assim somos seres humanos. Eu espero que aí você seja um ser humano que esteja observando esse vídeo. Então, se você é um ser humano e você, tal como eu, faz parte dessa espécie, somos semelhantes, mas somos indivíduos diferentes. Então não existe igualdade entre nós. Dentro desse aspecto coletivo do que a gente acaba classificando, identificando e classificando as coisas, a gente pode criar esses grupos observacionais, certo? E aí eu trouxe isso para Palmeira. Quando eu levo para Palmeira, quando eu levo para Jabuticabeira, para Jabuticabeiras, quando eu levo para o coqueiro, quando eu levo para os seres humanos, enfim, eu observo uma unicidade das coisas criadas, ou seja, das coisas que existem, porque eu não posso ainda nem, no aspecto inicial de observação, eu não posso nem falar que as coisas são criadas em si, eu ainda estou fazendo uma análise, eu estou observando que as coisas existem, se elas existem, e existe um padrão na existência desses indivíduos, desses objetos em si, exige ali uma certa inteligência,
algo supremo que faça aquilo ali de uma forma estratégica, pensada, estruturada, organizada, ordenada. E a gente faz parte disso. Quando você traz essa ideia a partir da observação, em que você observa os elementos do seu entorno, você observa os padrões, e aquilo responde a um padrão único das coisas que se repetem. Então não existem diversos padrões de palmeira. Palmeira é palmeira, banana é banana. Ainda que vão existir ali as suas variações, mas você consegue sacar aquela ideia de algo que você pode chamar de ser humano, de banana, palmeira, jabuticaba, e assim vai. E aí, quando eu olhei para o poste, eu vi a semelhança no poste, mas eu não vi a semelhança da mesma forma como eu vejo na palmeira. Porque eu chamo uma palmeira aqui, outra palmeira ali de palmeira. Mas se eu for olhar, eu já falo, cara, é diferente. As folhas são diferentes, os trombos são diferentes. Agora, quando eu olho os postes, eles são iguais. Mas eu também sei que nessa linguagem matemática eu também não poderia falar que eles são iguais. Mas entenda, ali não existe um padrão. Porque o padrão está associado, por incrível que pareça, a algo divino. A algo que foi criado e você não pode criar. É algo que é ordenado. Agora, por que o poste um se assemelha ao outro? Porque ele foi padronizado. É diferente de padrão e padronização. O padrão hoje eu posso dizer que de algum jeito é aquilo que existe, aquilo que foi criado, não criado por nós, existe, observamos, podemos identificar, podemos perceber, observar, identificar, classificar aquilo que é natural, aquilo que recebemos como uma informação que nos dá uma forma interna ao nosso ser. Mas o padronizado não. O padronizado, alguém foi lá, desenhou no papel e olha, quero que isso aqui esteja feito. E aí tem os meios de ação para que aquilo ali, de algum jeito, passe a existir, mas não é natural. Utiliza, sim, substâncias que são naturais, que foram transformadas, matérias-primas que foram transformadas e geraram aquele objeto, que eu não posso falar que foi criado, mas foi inventado. Ventou-se uma ideia no interior de um determinado ser, que a partir de determinado momento começou a compartilhar aquilo e possivelmente replicado por outros. Ali existe uma ideia que foi trazida à vida, foi dada à vida. Ali foi inventado, algo inventado, mas não criado, porque o único que pode criar é o próprio Deus, é o próprio Pai. Lógico, agora trazendo essa ideia do Pai, ou seja, do Criador, aquele que cria a coisa, e existe uma unicidade entre as coisas que são criadas. E por que eu estou falando isso? Quando você saca a ideia de padrão e quando você saca a ideia de padronização, aquilo que eu estava vivendo na minha vida com a minha família corresponde a um certo padrão. Um padrão de felicidade. Mas não uma padronização, que eu quero dizer. Quando você assistia a televisãozinha, lá no passado, você tinha a família perfeita, a família margarina. Aquilo que estavam vendendo para você era uma padronização desse indivíduo que é você, um ser humano, e essas famílias. E muitas tentaram ser aquela família da margarina e não conseguiram. E aí, por elas terem configurado um tipo diferente de família, um tipo diferente de ser humano, elas não se deram conta que aquilo não faz parte do padrão natural das coisas. Mas elas adquiriram padronizações como se fossem verdadeiras. Mas o que é verdadeiro é o padrão. Quando eu vivi aquilo com a minha família, como eu disse, foi algo que aconteceu naquele momento, eu tive esse processo de reflexão magnífico. Mas que em instantes posteriores eu já tinha voltado ao meu estado, entre aspas, normal. Porque a felicidade, você não a tem como se fosse algo contínuo. A felicidade você tem em instantes. Porque você se dá conta daquilo, você fica feliz. E depois a vida continua. E você vai seguir outros processos. E em alguns momentos você vai ter novamente o ápice.
e outros momentos você vai ter queda, porque a vida do ser humano, a vida de você como indivíduo não é padronizada. Quer dizer, normalmente existe um padrão porque você é um ser natural. Tentam padronizar a sua vida, é diferente. E aí quando você não consegue chegar àquilo que esperam que você chegue, porque vendem essa ideia, você se torna uma pessoa possivelmente frustrada. Quando eu falei que, de algum jeito, você não precisa ter as mesmas situações que eu descrevi para que você tivesse a felicidade, é porque cada um vai sentir a felicidade de alguma forma. Mas antes de você sentir, você tem que entender o que é. Porque senão você não sabe que você é uma pessoa que vive processos felizes. E talvez viva naquela expectativa de ser a pessoa feliz continuadamente. Mas se isso não existe, como você vai buscar algo que não existe? Nessa situação qual vivemos hoje, nessa situação que estamos aqui vivendo como indivíduos nesse mundo material, nesse mundo físico, não tem como você ser feliz. Você está feliz. Mesmo porque se você observa o mundo ao seu entorno, você tem que saber equilibrar as situações para saber como é que você tem que contribuir para com você, para com as pessoas do seu entorno, como é que você se comunica com o Criador. Isso tudo, de algum jeito, permite com que vocês tenham um certo equilíbrio. Por vezes, você está acima desse equilíbrio, por vezes você está abaixo, e isso faz parte do processo. Mas se você não se dá conta disso, desse processo, possivelmente você se movimenta de uma forma que possa vir a lhe prejudicar lá na frente. Imagina você ter vivido toda a sua existência configurando a ideia de eu tenho que ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu preciso buscar a felicidade, como se você tivesse condições de fazer isso. Não há como você buscar a felicidade. Ela acaba sendo uma consequência. Quando você se movimenta na direção e no sentido coerente com aquele que lhe permitiu aqui estar, por isso que eu sempre comento sobre o meu modelo existencial, ou seja, a forma como eu explico a minha existência, que é através do Pai e através de Jesus, e um é o Pai e o outro é o Filho, não são os mesmos indivíduos, tal como algumas religiões acabam considerando. Quando você consegue decantar esse processo, que nos foi infelizmente vendido errado ao longo do tempo, mas para tudo há um propósito, você consegue perceber que o seu movimento ele está aliado a esse processo de observação das coisas que estão ao seu entorno e que muitas vezes há um pesar. Por quê? Da mesma forma que existe o que é bom, o que é belo, o que é justo, existe também o que é mal, o que é feio e o que é injusto. As suas considerações sobre isso vão ser extremamente importantes e está relacionada ao seu modelo de pensar, ao seu modelo existencial, como que você explica isso tudo. Então, por vezes, por você não ter essa base tão consolidada dentro de si, porque você não anda buscando a verdade, mas você talvez esteja buscando a felicidade, vai dar problema. Se você é aquela pessoa que busca ser rico de dinheiro, possivelmente você também está vivendo dentro desse aspecto de eu quero ser um homem feliz. Agora entenda, ser rico é ser abundante. Ser abundante em que? Necessariamente em dinheiro? Nesse momento, quando eu vivi o ápice com a minha família, eu vi que dinheiro não faz diferença nenhuma. Imagina uma família que, por exemplo, se você tem aquelas situações na África em que pessoas passam necessidade, se naquele instante uma família em conjunto e ela estivesse passando o pior momento da vida delas, e a gente sabe que muito isso acontece,
Mas se elas estivessem unidas, e possivelmente isso acontece, e elas reconhecem a família como algo importante, ou a amizade, no caso de alguns é a amizade, aquela amizade de vida, ou a parceria, e assim vai. Mas se nesse instante, essa família, que não tem nada de dinheiro, não tem comida, não tem água, não tem nada, vamos supor que está no seu leito de morte ali, todo mundo compartilhando a mesma situação. Se elas sentem isso que eu acabei descrevendo, como eu acabei sentindo, o dinheiro também não fez a diferença. Talvez você pense assim, faria diferença para elas continuarem existindo, mas só que elas, para sentirem isso, da forma como eu falei, e possivelmente acontece, elas não precisam do dinheiro. É a existência delas. É a permissão delas de amar o próximo. O que eu quero dizer é, quando você busca a felicidade como se ela fosse um fim, ou seja, quando eu digo um fim é porque, conquistei, é meu, ninguém toma. Primeiro que você está agindo errado. Porque você não entendeu o que de fato é a felicidade. Você não entendeu que de fato ela é um estado. É um estado do ser. E esse estado do ser está relacionado ao quê? Ao mar, ao próximo. Como o Pai, através de Jesus, nos mostrou. Jesus fala que um novo mandamento nos traria amar ao próximo como ele nos amou. Ele entregou a vida dele em sacrifício para que nós tivéssemos a sua imagem, uma forma de ação para que um tenha relacionamento para com o outro, nós para com nós mesmos e nós para com o Criador, o Pai. A felicidade está atrelada de algum jeito ao amor. E quando eu falo amor, eu falo um trabalho, um movimento em direção e sentido ao Criador. Se você não tem essa relação, você pode descrever esses termos todos que eu falei de outro jeito. E por isso, minha percepção, você pode até tentar preencher parte dos seus vazios, mas ainda assim você vai continuar sendo vazio. Depois da minha busca pessoal, que eu trago através desse canal, né, no caminho junto comigo, eu tento compartilhar parte dessas reflexões para tentar auxiliar você tal como tem me auxiliado. Porque não são percepções fáceis de se entender. Porque ninguém quer falar sobre isso. Porque você tem que matar parte das estruturas que venderam para você como se fossem reais. Os fundamentos do seu pensamento, os pensamentos que você possui e que residem no seu coração, muitos não querem sentir. Porque eles vão ter que confrontar aqui com aqui. O raciocínio com o coração. Ou seja, aquilo que é interno a você. Aquilo que muitas vezes você não consegue justificar por um meio científico moderno. E esse conflito faz com que muitos permaneçam em erro. Será que é por isso, e eu por vezes me pergunto, Jesus quando ele fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos, será que é porque esses indivíduos, não sei se é o seu caso, espero que não seja o meu, porque Jesus pede para que nós continuemos vigiando, orando e vigiando. Será que isso tudo ocorre porque o homem ele continua sendo duro de coração? Será que você é duro de coração? Quando a gente entende que, no fundo, uma das primeiras estados de felicidade que nós devemos ter é a observação da nossa existência, e que não adianta eu observar tudo no meu entorno, como se tudo me permitisse, ainda que como um estado, me fizesse feliz durante um determinado momento. Talvez a observação sobre a nossa existência seja uma das coisas mais importantes.
porque ela foi um presente. Ela é um dom. A nossa existência é um presente divino. Estar aqui. No fundo a gente não é, a gente está. Lógico que existe esse centro unificador de nós como indivíduos, esses seres indivisíveis. Só que isso não quer dizer que somos eternos, ainda. Jesus ele fala em João capítulo 1 que só poderão ser considerados filhos do homem aqueles que aceitarem o Pai. Se não somos eternos e acontecerá isso em algum momento, lógico, trazendo aqui o meu modelo essencial, trazendo Jesus como essa possível chave de explicação. Se não somos eternos, estamos aqui, e isso é um presente, e você não aceita, o que será que acontecerá com você? Existem outras formas de você explicar a sua existência. Eu estou trazendo uma, que para mim é uma das mais coerentes, diante de outros modelos. Enfim, quis compartilhar essa visão sobre o estado do espírito quando ocorre a felicidade. Se isso de algum jeito contribuiu com você, a forma de você observar as coisas do seu entorno, entender um pouco mais sobre sua existência, não esqueça de compartilhar com aqueles que você acha que deve. Gostaria de saber seu comentário. Não esqueça de curtir. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.